Fala pessoal, nossa aula 2 de ECA agora, né? Discutindo aspectos relacionados ao trabalho do menor, Estatuto da Criança e do Adolescente, propriamente a doutrina da proteção integral. E quando eu falo em doutrina da proteção integral, o que eu quero que vocês façam? Como que eu quero que vocês leiam essa questão? Vocês precisam analisar o momento pré-Constituição de 88 e o momento pós-Constituição de 88. Por que isso, Alexandre? Vejam só. Porque antes da Constituição de 88, vigorava a teoria do menor em situação irregular. O que é a teoria do menor em situação irregular? Olha, o menor antes de 88, ele era considerado um mero objeto de direitos. Ele não era visto como um sujeito de direitos. Tem então a ruptura institucional, instaura-se um poder constituinte originário, vem a Constituição de 88 e lá no 226 e seguintes há uma prevalência no atendimento dos interesses do menor, sobretudo em serviços de saúde e serviços de educação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que agora eu enxergo o menor de maneira diferente. Como que eu enxergo o menor a partir de agora? Olha, a partir de agora o menor é visto como um sujeito de direitos e não mais como um objeto de direitos, porque a minha teoria da proteção integral ou doutrina da proteção integral é uma nova leitura que se faz à necessidade de prioridade à pessoa em desenvolvimento, porque o menor é uma pessoa em desenvolvimento. Tanto que, se analisarmos as core obligations da OIT, existe uma ratificação lá da Declaração de Direitos e Princípios da OIT de 1999, no sentido de que um dos princípios base, uma das core obligations da OIT é lutar contra o trabalho e a exploração infantil. Ok? Vem um probleminha aqui prático que eu quero discutir com vocês. Suponha a seguinte situação, olha, eu tenho um menor indígena, 13 anos de idade. A minha cultura indígena exige que aos 13 anos de idade eu case, constitua a família e comece a trabalhar. Vem então o Ministério Público do Trabalho, toma contato, toma pé dessa situação, verifica essa situação dessa tribo indígena e nota o seguinte, olha, eu tenho aqui um menor de 13 anos de idade que está trabalhando como empregado de determinado empregador. Ajuiza, então, o Ministério Público do Trabalho uma reclamação trabalhista em nome desse menor, requerendo a declaração da nulidade do contrato. A minha pergunta é, prevalecem os preceitos constitucionais de trabalho a partir dos 14 na condição de aprendiz e a contar dos 16 na condição de empregado? Ou eu devo observar aqui a Convenção da OIT sobre povos indígenas e tribais que trata especificamente de um tema muito conveniente, muito interessante? Olha, o índio, a tribo indígena, é uma minoria by force, uma minoria de resistência. É uma minoria que visa ou que pretende sempre o respeito à sua própria cultura. Nessa condição de minoria de resistência e considerando que a Convenção da OIT dos povos indígenas e tribais fala que o poder judiciário e as autoridades públicas devem respeitar essa cultura, como que eu vou me comportar nessa situação enquanto juiz do trabalho? Olha, muito embora exista essa Convenção da OIT dos povos indígenas e tribais, ela mesmo deve ser analisada em conflito ou em confronto com a Convenção da OIT que trata da idade mínima para o trabalho. E aí eu chego no Brasil, porque eu estou discutindo essa questão aqui. Trabalho só pode ser executado a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Qual é a leitura que eu preciso fazer nesse momento? Qual é a forma que eu preciso enxergar essa questão nesse momento? Olha, eu vou enxergar esse problema agora da seguinte forma. A partir do momento em que o Constituinte originário falou que o menor só pode trabalhar a partir dos 16 anos, ele falou o quê? Olha, eu tenho uma tutela cultural do menor, eu tenho uma tutela social do menor, mas, sobretudo, eu tenho uma tutela biológica do menor. Porque ainda que o índio, o trabalhador indígena, criança, esteja inserido naquela cultura comunitária, os aspectos biológicos dele, enquanto criança com 13 anos, não se diferem de qualquer outra criança.
Daí porque, à luz da teoria da proteção integral, da doutrina da proteção integral, considerando um aparato constitucional que me autoriza a dar prioridade à criança, sobretudo em serviços de saúde e educação, promovendo o seu pleno desenvolvimento, enquanto o juiz do trabalho, o caminho seria declarar a nulidade desse contrato, lógico, com efeitos prospectivos, determinando, com efeitos retroativos, perdão, mas chancelando como pagamento tudo que já foi realizado. Valeu, pessoal. Essa foi nossa aula sobre doutrina da proteção integral. Em breve voltaremos com mais temas.